são autores diretos ou estão em editoras pequenas e estão à venda em lojas de streaming, a parte grande do fonograma é pago para vocês. A parte pequena do autoral, ela, mais uma vez, está numa área nebulosa, que não é que ela está nebulosa porque a gente não sabe o que faz, porque está se construindo os mecanismos para te pagar isso que é seu de direito e está retido lá com a retido se ele não está numa dessas associações, que fazem parte da OBC ou da UBEM. Mas eu já estou falando, ele é direto ou de editora pequena que não faz parte de UBEM, que não faz nada disso. Esses casos estão retidos com as lojas. A Trattori, a gente pode falar no caso específico da Trattori, a gente tem um documento que você pode assinar que nos dá o poder de ir atrás disso aí e recolher isso aí e te pagar junto com o fonograma, tá? A gente pode falar. Mas cada caso é um caso. No caso dos autores diretos e das editoras pequenas, tá? No caso das editoras grandes, que estão associadas ao BEM, a UBEM já faz isso direto com eles. Mas o dinheiro está lá, eles estão segurando esse dinheiro e estamos construindo os mecanismos para te pagar. Acho que essa é a resposta mais... Agora, quando você fala o dinheiro está lá, não espera pacotão de dinheiro também não, tá? Você foi dentro do bolo. Olha o tanto de fonograma que isso gerou para você e imagina agora o autoral. Imagina, um décimo, mais ou menos, um décimo do que você recebeu de fonograma. Um sexto da obra? Pega aí o seu, 52 e 7 mais ou menos. Agora eu queria fazer uma pergunta provocação para ambos de vocês. O tema da mesa é a divisão econômica do streaming. Então, basicamente, o que a gente quer falar é dessas proporções. Vou voltar aqui. Essa proporção aqui. Do meu ponto de vista pessoal, eu acho essa proporção aqui bastante estranha. A parte paga para o autoral, para os autores e para os compositores, eu acho muito pequena. Então, aí é que deveria ser. E aí eu quero saber a sua opinião aqui. Por que está 6? É isso aqui que eu não entendi. Do desconto depois do imposto. Mas o imposto está ali, ó. Você não está pós-imposto. Isso é 8%. Tá? 8% e 62%. Não. Você paga 70% da sua... Você quer me perguntar valor exato de um contrato que é subsidiado? Eu não vou te responder, Juliano. Quase todo mundo aqui sabe, né? Mas 70% você paga para os titulares. Você paga 70% para os titulares. Desses 70%, 8% são para o autoral. 70% do valor líquido, é o que a gente sempre fala. 70% aproximado do valor líquido. Quando a gente fala isso, é um cálculo global, de uma média de mercados globais. Aí você vai pegar e falar, eu estou 67,8. A gente vai ficar discutindo eternamente. Sim. Não, eu quero discutir, acho que posso começar por você ou pelo Maurício, essas proporções, que sim, a gente sabe que isso é derivado das práticas ainda que vieram no mundo físico, e a minha pergunta é, para vocês num exercício, se do ponto de vista da mudança da estrutura de custos, não temos mais lojas, logística, distribuição, todo esse tipo de coisa que justifique, por exemplo, o preço ou o valor pago mais alto para o fonograma do que para a obra, se isso deveria permanecer, e o que você acha dessa proporção entre fonograma e obra? Eu acho o seguinte, como eu falei no começo, essa briga ela é centenária e ela é fratídica. Muita coisa já morreu por conta dessa briga. Uma coisa que eu não posso ver acontecer é o nosso bolo diminuir. E eu vou explicar por quê. A gente tem prejuízo ano após ano, e como eu falei, até hoje, há 8 anos, quem está mais desenvolvendo o negócio, que todo mundo está reclamando como seu, é a gente. Quem está gastando dinheiro, inclusive um dos nossos parceiros aqui, a Ardio, morreu 2 semanas atrás, acho que todo mundo sabe, morreu porque um investidor já tinha torrado 200 milhões de dólares tentando fazer esse negócio ser viável, e ele não é. Então, assim, você vai me perguntar, aqui eu não vou mexer. Agora, do outro lado, qual a minha opinião? É que seja da melhor forma possível para a estrutura que é mantida e que desenvolve esse negócio, como um todo. Do ponto de vista do negócio, é o que eu disse, até hoje, na construção desse negócio, quem me ajudou foi o produtor de fonograma. Não é deliberadamente uma vontade de falar que a gravadora é mais importante que a editora, ou que o intérprete é mais importante do que o autor-compositor. Agora, historicamente também, a gente tem muito pouco negócio, que a edição só foi mais forte que o fonograma quando
A partir do momento que a gente teve registro, o fonograma sempre foi, economicamente, a linha mais forte do negócio da música explorada, da música gravada. Porque tem outra coisa também, uma música, um autor-compositor, ele pode ceder para 10, 15, 20 versões, ele está recebendo sobre aquele trabalho, vamos colocar remuneração ao trabalho, 15 vezes sobre aquele trabalho que ele teve de autor-compositor. O dono do fonograma, ele vai registrar aquilo uma vez e ele não está recebendo sobre os outros 12 ou 15. Você pode multiplicar, quando você é dono de uma música, o número de registros. Eu não estou defendendo que um é mais que o outro. Eu estou falando que eu tenho uma compreensão histórica de por que isso existiu. Existe sim um estabelecimento que veio desse negócio, baseado no negócio do físico, que passou para o digital através do iTunes, porque era venda, e aí da venda chegou no streaming. Ninguém queria discutir com a gente há 8 anos atrás, ninguém queria licenciar para a gente há 8 anos atrás. A gente teve que brigar, inclusive, na justiça para manter o serviço vivo. Eu acho ótimo, repito, eu acho ótimo hoje ver todo mundo interessado. Agora, acho péssimo que o interesse venha só na briga da divisão do bolo e na briga do apontamento de dedo. O diálogo e a compreensão fazem a gente desarmar muita coisa. Basta entender o porquê a gente está aqui, que a gente senta com um pouco mais de calma, conversa e talvez tente estabelecer um plano. Recentemente na França isso aconteceu. Existiu uma comissão Schwartz do governo francês e todo mundo foi obrigado a sentar, porque a comunidade europeia tem um pouco mais de força quando ela mete o dedo. E todo mundo foi obrigado a sentar e conversar. Acharam um denominador razoavelmente comum. Mas a gente pega também a arrecadação. A arrecadação de direito autoral. Algumas proposições de discussões que virão acontecer. Exato, mas é um diálogo. Mas olha, eles sentaram na mesa. Mas tem uma outra coisa também. Se a gente olhar a arrecadação de fonograma no Brasil e a de autoral, salvo engano, a autoral ainda é 50% maior que a fonográfica. Quer dizer, então, falando brutamente, o autor e o compositor não está ganhando menos dinheiro do que o dono do fundo, está ganhando mais, 50% a mais. Agora, para onde vai esse dinheiro, como ele é arrecadado, a maior parte dele vem via ECAD, via as cobranças de execução pública, isso é uma outra questão. Agora, virar e falar também, porque assim, às vezes parece que a gente está querendo passar a perna no autor-compositor e só pagar o fonograma. Não, existe uma razão histórica, existe um estabelecimento do negócio, uma cooperação de negócio que levou a essa negociação, e existe um momento de discussão agora. Eu acho que eu não me sinto qualificado para falar sobre isso, porque na verdade é uma conversa que tem que ser feita entre os intérpretes e os compositores, mais do que qualquer coisa. Mas aí eu vou dar uma opinião muito distante de quem está distribuindo o disco, tá? Eu vejo no meu dia a dia, de quem chega ali com o disco para ser distribuído, entrega o disco na minha mão para ser distribuído, o investimento todo naquela obra, naquele produto, todo o investimento foi do intérprete, do selo, dos artistas, dos músicos. O compositor investiu há um tempo atrás, quando ele compôs a música, que é muito importante, claro, a música foi ele que compôs, mas naquele momento histórico daquele disco sendo feito, ele não investiu. Digamos, na transformação daquilo em riqueza, o que a gente vê no momento de transformação em riqueza é um investimento geralmente construído, pelo menos, por quem está explorando a fonograma. Sim, mas há uma diferença também. O seu custo de distribuição de um disco físico é muitas vezes maior do que o seu custo de distribuição digital. Por isso que a porcentagem do digital ela é muito menor para mim do que a porcentagem do físico. Sim, mas do ponto de vista do que provocando de novo, do que poderia ir para a obra, já que o percentual que era autoral, que era pago para o disco físico, permaneceu o mesmo no digital, sem basicamente qualquer alteração, sendo que a gente teve uma redução do físico para o digital do ponto de vista de custo, isso deveria ser de alguma forma repassado para essa outra parte que hoje recebe algo menor, não? É uma boa pergunta. A gente está repassando essa economia, está sendo repassada para o intérprete, não está sendo repassada para o autor. Nessa divisão da torta aí, o intérprete, a banda, o cantor, a cantora que está fazendo o disco, está ganhando muito mais no digital do que ganha no físico. O autor está ganhando mais ou menos a mesma coisa. Você tem razão. Se
isso está errado ou se está certo é uma coisa que os intérpretes e autores têm que conversar aí e dividir entre eles. Eu te digo que a Trattori está ganhando muito menos no digital do que estava ganhando no físico, até porque nossos custos são muito diferentes. Bom, acho que 3 horas deixa a gente abre para perguntas. Por favor. Pode perguntar de outra coisa sem ser autoral também, tá, gente? A economia. Aqui, ó, Maurício. Alô, é o seguinte, é um detalhe, mais por curiosidade, porque eu sei como funciona no YouTube, mas eu queria saber se essa remuneração ela existe a partir do momento que você dá o play na faixa, ou você tem um limite mínimo de audição? Tem 30 segundos, mais uma vez, a explicação histórica estabelecida pelo iTunes, que quando lançou o produto, obrigou todo mundo a ceder 30 segundos de pré-escuta antes dele vender o fonograma. Isso foi transferido para a gente, já que o consumidor tinha 30 segundos de escuta gratuita lá, não tinha sentido a gente pagar uma escuta de menos de 30 segundos. Então, a partir de 30 segundos, isso gera um play. E isso é um diesel ou é um procedimento de mercado? Você Eu sabe? posso falar pelo diesel, era um procedimento de mercado por conta dessa história. Eu não sei se alguém mudou esse padrão. O iTunes mudou para 1,5. Então, teoricamente, eu posso virar para os meus parceiros e falar, porque você tem 1,5 de graça para ele, eu te pego a partir de 30. Mas a gente mantém 30 porque a gente acha que é um movimento já razoável aquele título para poder remunerar. Porque a gente, de qualquer forma, está pagando a remuneração por bolo. Eu não estou interessado em diminuir o número de plays. Eu estou interessado em aumentar o número de usuários pagos. Perfeito. A Spotify está aqui do seu lado fazendo assim que 30 segundos também. Perguntas? Essas estratégias de artistas para colocar as músicas disponíveis só em um serviço, o Coldplay agora vai fazer essa estratégia agora também, a Adele fez, a Taylor Swift. Vocês acham que isso vai acabar afetando, ou futuramente pode acabar afetando a divisão do bolo, ou, não sei, afetando de alguma maneira, porque eles estão querendo meio que driblar, ou até como forma de protesto, o pagamento para o streaming. Então, como é que vocês veem essas estratégias de artistas em relação ao pagamento de streaming? Posso começar aqui? Eu sei que você... Mas eu Vai coçando. Não, aqui isso é o seguinte, a gente vê muita matéria sobre o quão pouco as pessoas estão recebendo no streaming e normalmente nos jornais existem 3 tipos de erro, tá? São 3 erros clássicos que os jornalistas estão cometendo quando falam o pouco que está recebendo no streaming. Erro número 1, os caras estão olhando só o número unitário de venda de streaming, se esquecendo de fazer a multiplicação pelos centenas de milhares de pessoas que estão ouvindo aquela faixa. E fazendo essa conta, isso eu te digo pelos artistas da Trattori, são 5 mil artistas, eu posso te dizer, estão ganhando muito mais no streaming do que na venda de faixa, não porque a venda de faixa caiu, mas porque o streaming está dando muito mais dinheiro do que a venda de faixa, tá? Então no bolo, não pode ficar olhando o número unitário, esse é o erro número 1. Erro número 2, confunde-se muito intérprete e compositor, tá? Então às vezes você vê, o coitado do jornalista também não tem obrigação de entender os meandros da nossa indústria, assim como eu não entendo a indústria do basquete, sei lá eu. Mas ele faz a seguinte confusão: fulano de tal tocou 1 milhão de vezes na loja digital tal e ganhou só 10 centavos. Tá bom, você vai ler e tentar entender a história, vai investigar e você descobre que ele é um dos 17 autores do hit da Adele, que sempre tem 20 pessoas compondo esses hits, né? Então ele é um dos 20 caras que compôs o hit, nós estamos falando do autoral dividido por 20. E isso é um erro muito comum. Em terceiro lugar, outro erro muito comum nessas matérias é que o cara esquece que tem uma gravadora major no meio do caminho, que tem um contrato com o artista e sabe-se lá qual é o contrato que ela tem com o artista. E ela fica com uma parte boa do dinheiro no bolso dela. Esse é o terceiro caso de erro, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer meu desabafo sobre essas matérias que saem sobre isso aí. Eu faço isso toda hora. E agora, falando especificamente do caso da Adele, acho que ele vai até falar, a Adele queria quebrar o recorde de vendas
já começou a botar disponível nos streams. Mas são casos isolados, não é uma tendência, são casos isolados para uma estratégia de lançamento X ou Y, não é uma tendência. Isso é um caso ou outro de gente que está fazendo para lançar aqui antes do que ali, etc. Desculpa. Imagina, desculpa, você está aqui respondendo. Eu acho que é prejudicial do ponto de vista disso que a gente estava falando. A gente está num negócio que seria bom do ponto de vista econômico, nem na questão do ponto de vista artístico, que eu realmente acho que é uma democratização de distribuição, de acesso e de consumo. Mas do ponto de vista econômico, eu acho que a gente está num modelo que é o primeiro em décadas, pelo menos 2 décadas. No Brasil a gente começou a pirataria de físico, mas que faz uma ponte interessante entre o produtor e o consumidor. Não adianta nada pensar só no produtor. Do outro lado a gente tem um consumidor que foi legado eu digo legado a consumir pirata porque a internet se abriu, o conteúdo existia na ponta da mão e ele não tinha outra forma de consumir que não pirata. E eu não vou deixar de ler o livro que vai mudar a minha vida porque eu tenho que vender ele. Eu vou ler, a mesma coisa com uma música. Hoje a gente tem alguma coisa que faz uma ponte, eu acho que construtiva e interessante entre os dois. Então eu acho que esse tipo de atitude, que eu acho que é individualista, porque na verdade é mais uma estratégia de marketing do que um entendimento do negócio como um todo, eu acho que ele vai se provar bom para 2 ou 3 artistas que vão parecer como os grandes batalhadores do negócio, mas ele é ruim, inclusive para eles. Alguns têm outro questionamento que é um pouco mais compreensivo, que é dos serviços financiados por publicidade e dos assinantes. E aí é um outro debate, mas é um debate que a gente tem já há bastante tempo, é um debate bem morno, eu diria bem inteligente em torno da mesa. A gente mostra muito nossos serviços que temos o gratuito e o assinante. Você pode ver que estranhamente são os 2 maiores do mundo, a Spotify e a Deezer, estão nesse modelo. O quanto é importante a gente dar acesso do gratuito para, numa primeira etapa, tirar uma população que está exatamente acostumada com uma pirataria, com o acesso gratuito da música, e depois mostrar para ele que pagar não é só o conteúdo, é a facilidade de acesso, a descoberta, o catálogo, a possibilidade de ter uma interação social com outros consumidores, o valor que a gente vai trazendo de volta para esse conteúdo. Eu queria só falar mais uma vez, um pouco o medo e o risco disso virar uma estratégia do ponto de vista financeiro também, dos grandes artistas, dos grandes titulares, para poderem negociar acordos, advances, termos melhores que garantam a exclusividade em um ou outro serviço, né? O caso do YouTube, aquela ação do YouTube que eles deram um disco de graça, por exemplo, é uma dessas coisas. Não foi de graça. Não foi de graça e foi uma negociação pela garantia de exclusividade. Então, isso é... A gente, particularmente, é contra esse tipo de negociação. Eu não vou comprar catálogo de um artista porque a gente está construindo um modelo de negócio que é percentual, ou seja, mais justo, ele tem uma distribuição igual entre as partes, igual do ponto de vista do... Não interessa se você é o YouTube ou se você é a nova banda de São Paulo, o play de vocês vale a mesma coisa. E a gente não quer exatamente viciar esse mercado com uma coisa que vai fortalecer só os grandes, os que têm o poder de vender. A gente não pode ser entendido como uma marca que está precisando se associar a um artista. A gente tem que ser entendido como um serviço que está ajudando a conectar usuários e artistas, de um ponto com uma exploração econômica. Obrigado. Quase que continuando nesse instante aí de vocês, existe no modelo de comercialização do seu serviço hoje um espaço para promoção, para melhorar a colocação do produto dentro do seu canal de distribuição? Existe, mas ela é cada vez mais branda. A gente tem um editorial que a gente não abre mão de ter. Digamos que é uma das janelas de descoberta de músicas dentro da Deezer, é o editorial. Ele vai recomendar. Ele tem de impactante do ponto de vista geográfico, que vai impactar todos os usuários do Brasil, só 2 coisas. É uma que a gente chama de feed card e uma newsletter. O resto é individualizado.
Então, a recomendação do Editorial Brasil, ela tem um impacto zero em você se você não tem um consumo que se aproxima do perfil desse editor. Ele pode se aproximar do nosso editor do sul da Ásia, e aí você vai começar a receber a recomendação dele. Mas você também recebe a recomendação de todos os outros parceiros verificados, que são nossos parceiros, podem ser mídia, selos, que vão recomendar, e principalmente dos seus amigos e artistas que você vai seguindo. Então, a nossa intenção é ser cada vez menos... A ideia é ser realmente uma ponte entre usuário e artista, sem perder de vista que a gente se imbui de uma responsabilidade de indicar coisas que a gente acredita. Agora, a gente, hora nenhuma, impõe aquela indicação como a sua página de entrada, o seu formato. Mas existem formas, inclusive, dos artistas ou dos selos desenvolverem por si só dentro da plataforma. O que eu ando falando muito recentemente é o seguinte: todo mundo está trabalhando, por exemplo, no Facebook gratuitamente. Todos os artistas hoje trabalham, talvez, do tempo online que eles trabalham, eles devem passar de 90% a 100% do tempo no Facebook. Tem uma plataforma que está ganhando muito dinheiro, inclusive o artista gasta dinheiro ali dentro, patrocinando post, enfim, e não tem retorno financeiro. Se eles pudessem transferir 10, 15, 20% do tempo deles em algumas outras plataformas, as de streaming, eu acho que dão algumas possibilidades de trabalho hoje para construir também ali dentro uma relação, dentro das poucas... É óbvio, o Facebook não é porque ele é perverso ou porque você dá um termo, é porque ele é mecanicamente funcional para esse tipo de operação. A gente tem uma mecânica talvez mais simplificada, mais utilizável. Se os artistas puderem explorar isso, eles estão ajudando a gente, estão se ajudando e certamente estão ajudando o usuário final também no consumo. Sem esquecer das playlists, né? Que já são, inclusive, assets muito disputados pelas próprias gravadoras para que suas gravações sejam incluídas nas grandes playlists de todos os serviços. Inclusive, eu não sei, mas inclusive já rolou até papos de jabá. Já né? nos Estados Unidos falaram já. É porque tem que fazer a diferença também. Existem as playlists oficiais dos serviços, existem playlists de usuários, parceiros, que crescem absurdamente. E aí é a mesma coisa sei lá, eu ia falar do YouTube, né? Não é comparativo porque ali a gente tem realmente o produtor do conteúdo. Mas a playlist, se você considera um conteúdo, é o produtor do conteúdo, playlist, organização de músicas em ordem, que está vendendo aquele jabá. Até quando você também, serviço, pode interferir numa relação comercial que não tem a ver com você. Se o cara virou e falou, eu vou colocar no número 1, bom, graças a Deus isso ainda nunca chegou pra gente. Mas se o cara virar e falar, coloca no número 1, você me dá 5 ingressos pro show, pra área VIP, eu não sei como a gente pode. Eu posso banir o cara do sistema, mas ao mesmo tempo, se aquele cara engaja tanta gente, é positivo ou é negativo o nome dele? É complicado. Eu queria fazer uma pergunta pro Henrique, que é uma coisa que tem a ver especificamente com o Deezer, que eu vi dois dados conflitantes. Um deles é o seguinte: o Brasil é um dos poucos países no qual a música que toca no rádio é majoritariamente nacional. Mais de 70% da música que toca no rádio brasileiro é música brasileira. Não obstante, 83% do ano passado foi música sertaneja. Mas nós somos um dos poucos países que a música nacional é a que mais toca no rádio. Por outro lado, eu tive acesso a uma listagem do Spotify, há uns meses atrás, que mostra no terreno do streaming exatamente o oposto. 72% do Spotify. Do terreno do Spotify, que é um das plataformas de streaming. Nessa listagem do Spotify, mais de 70% das músicas mais acessadas no streaming eram músicas internacionais. Queria saber se vocês também detectam esse fenômeno e se há uma estratégia com relação aos assinantes que vocês pretendem atingir. Depois eu até convido a Roberta a responder do Spotify que está ali, porque eu acho que se ela quiser, mas eu vou responder pela Deezer, não posso falar pelo número do Spotify. Na Deezer a gente soltou o nosso top 10 agora, essa semana, saiu na imprensa, enfim. E dos 10 artistas mais escutados, 7 ou 8 são brasileiros. A gente tem uma capilaridade e um trabalho muito grande desde o começo de se identificar com o público brasileiro, seja ele qual for, do gospel, sertanejo, passando
na música, por exemplo, recente, só para citar duas ações, em 2014 a gente lançou um prêmio de novos talentos da música brasileira junto com a BMI, e aí a gente teve mais de 900 inscritos pelo Brasil inteiro, quer dizer, uma tentativa de se aproximar desse novo artista brasileiro e ao mesmo tempo do público que está junto com ele. E esse ano a gente lançou agora no segundo semestre um circuito de apoio a festivais independentes, formadores de público em todas as regiões do Brasil. Então a gente fez seis festivais, fizemos o Mapa de Todos, no Sul, então vamos fazer o Porão do Rock agora esse final de semana, o do Sol, o Rap Beat a gente fez no outro, o Coquetel Molotov, o Cirrasgo e o Contato aqui no interior de São Paulo. Então a gente tem uma preocupação muito grande de estar próximo. Não é que eu acho que a gente tem que manter o que o rádio fez, são mídias diferentes. Eu não estou preocupado em estar próximo do que o rádio fez. Eu estou preocupado em oferecer para o usuário o que ele quer ouvir. Como eu disse, a gente se considera uma ponte entre os dois, entre o produtor e o consumidor. Agora, eu também quero facilitar isso, eu quero estar mais próximo do criador do Brasil, estando no Brasil, é o que a gente busca fazer. Só complementando, apesar de nós sermos serviços de streaming, a dinâmica muda um pouco, a experiência dentro da plataforma. 30% de música brasileira sendo consumida no Brasil é um número muito grande para o universo Spotify. Por quê? Porque as nossas playlists, a gente trabalha muito com a divulgação delas, o acesso a você ter uma playlist como, por exemplo, a Today's Top Hits, uma playlist que acho que tem 5 milhões de seguidores no mundo. Ela é muito escutada no Brasil também. Então, como a gente está sempre divulgando playlists tanto nacionais quanto internacionais, acontece essa dinâmica diferenciada. Mas a gente tem feito esforços para incentivar a música brasileira. Recentemente a gente lançou uma categoria chamada Música Brasileira, que tem todas as playlists só com conteúdo nacional. Mas existem algumas especificidades que permitem que o cara tenha mais acesso à música internacional, que é o que eu acredito que vem acontecendo. Mas eu queria uma provocação para todos aqui, mas acho que um paralelo que seria muito interessante, eu não sei o dado, mas que é o YouTube, né? O quanto de consumo é feito no YouTube, que é gratuito, tem uma base de usuários muito grande, e acredito eu que o consumo de música brasileira ali dentro do país seja muito alto, dados os números que a gente vê dos hits, né? Dos grandes sucessos aí, são milhões e milhões, muito rápido. Tem uma questão também, que aí é uma crítica, já que todo mundo critica a gente, eu quero criticar todo mundo também, entendeu? Vai criticar o artista está mais preocupado em se construir, não o artista em geral, mas muitos, segmentos inteiros, mais preocupados em construir dentro do YouTube. Volto, não é culpa de ninguém, é uma ferramenta diferente, entenderam a ferramenta, tanto o consumidor quanto o artista, mas está mais preocupado em construir ele dentro, óbvio, trazer o consumidor dele para dentro do que para a gente. Se eu tiver todo o segmento do funk, por exemplo, um segmento importantíssimo para o YouTube do Brasil, trabalhando para trazer o público dele para o streaming, eu te garanto que não só a gente vai aumentar a parcela de assinantes, como a parcela de música brasileira. A questão é, quem leva não é o YouTube. Quem leva é o artista. O artista está escolhendo onde o artista não está escolhendo onde o fã dele vai ouvir, mas ele está influenciando o crescimento de alguns lugares. E hoje ele influencia enormemente o YouTube e o Facebook. Eu acho um erro estratégico. Agora, cada um faz o seu. A gente está construindo a melhor plataforma possível, batalhando para ter o maior número de pessoas engajadas e consumindo essa plataforma, e esperando que as pessoas entendam a importância as possibilidades desse negócio e que ajudem a gente a construir. Bom, acho que a gente pode abrir para mais umas perguntas. A gente tem 15 minutos, de discussão. Bom, atualmente a gente discute, voltando um pouco para a divisão econômica, a remuneração do streaming de forma agregada, né? Todos os usuários pagam, fazem um bolo e esse bolo é repartido de acordo com as execuções. Existe uma corrente sendo discutida também de uma mudança de perspectiva nessa remuneração, olhando do ponto de vista do usuário, dividindo aquela remuneração a partir do que cada usuário ouve. Eu queria que vocês comentassem um pouco do ponto de vista tanto do agregador quanto da plataforma. Então, você gosta? Não.
essa conversa, só para explicar para quem não está sabendo da história, vamos imaginar que você paga R$20 por mês para um serviço de streaming. Como é que é feito, como é que é repartido esse bolo? Soma-se tudo que foi ouvido, tudo que foi recebido pela plataforma, e você divide proporcionalmente ao que se ouviu na plataforma inteira. Tá? Existe uma corrente de pensamento que acha que isso está errado. O certo seria, se o usuário pagou R$20 e ele ouviu só Beatles, tinha que ir os R$20 para os Beatles. Tá? Parece uma coisa razoável, não sei. Muita gente fez pesquisa sobre isso. Pegaram os números e vamos pensar, não precisa nem dar pesquisa muito para pensar o que vai acontecer. Quem é, tipicamente, o usuário que ouve muito da mesma coisa? Tá? Quem é o usuário que ouve muitas vezes o mesmo universo reduzido de artistas? Normalmente é o usuário que ouve mainstream. Tá? Isso é um estudo que foi feito, acho que na Noruega, que se fosse feita essa modificação, ia beneficiar a cabeça da cauda e não a cauda longa. Quem ia sair perdendo com isso aí iam ser os artistas independentes, porque os independentes, que são ouvidos por aqueles aventureiros que ouvem centenas e milhares de artistas diferentes por mês. Tá? Então, eu não sei se é uma proposta boa ou uma proposta ruim. Eu posso dizer o seguinte, é ruim para os independentes. Se for repartido dessa maneira, o bolo vai ser ótimo para a Anitta, mas para os independentes não vai ser muito bom. Tem um outro aspecto também que a gente tem os usuários pagando. Eu tenho um usuário que me pagou um mês, mas não ouviu nenhuma música. Se a gente adotar esse sistema, esse dinheiro vai para o meu bolso. Ele não vai estar no bolo que é distribuído para todos os artistas. Então tem uma parte do dinheiro que está sendo distribuído que vai parar de ser distribuído. Ele vai ficar comigo. E não tem como eu fazer de outra forma. Se você acredita, porque a justificativa ideológica dessa divisão se eu engajei aquele usuário, esse dinheiro dele tem que ser meu, individualmente, a minha justificativa vai ser a mesma. Quer dizer, se você só é dono do dinheiro do usuário que você engajou, o que ninguém está engajado ali, ele é meu. E aí, na verdade, é uma perda de receita da classe artística como um todo. Mais alguém? Acho que é a última que a gente tem. Posso fazer um convite? Pode. Como não tem a programação, na programação oficial não tem essas palestras, ali na ProArea, onde a gente tem a mesinha da Trattori, um pouquinho para trás tem um auditório que as empresas estão mostrando as suas soluções. Às 5h20 a gente vai anunciar um monte de coisa que a Trattori está fazendo para trabalhar na área de como colocar mais a música em cinema, TV e publicidade, como melhorar a divulgação, como melhorar a divulgação com imprensa, redes sociais e tal. A gente vai mostrar um pouquinho disso aí, 5h20 ali na ProArea. Obrigado. Quer fazer um mexer também? 4h20 a gente... já passou. Isso é 5h20? Não, já passou. A gente está com uma mesinha ali, a PlayX também, se vocês quiserem bater papo. Obrigado, gente. Muito obrigado.